Bastos, interior de São Paulo, final de 2010. Um mal atinge a capital do ovo. Nas granjas, as galinhas perdem as penas, param de se alimentar e passam o dia se coçando. A produção diminui e muitas aves são abatidas. Identificar as causas não foi tão simples. O culpado era desconhecido pela ciência. O que aconteceu em Bastos foi que descobriu-se um novo gênero e uma nova espécie de ácaros. E isso era um grande mistério, porque ninguém sabia de onde tinha surgido esse ácaro. Através desse projeto a gente conseguiu detectar populações desse ácaro na sua ave hospedeira primária, que é o ano branco, né? Como essas granjas lá de Bastos não são isoladas, então a gente acredita que alguns anos brancos possam ter entrado lá e iniciado a transferência. Isso foi um grande achado. É uma coisa muito rara isso da gente detectar na natureza esses momentos que acontecem de um ácaro passar de um hospedeiro para o outro. Ácaros são aracnídeos, né? Então eles são parentes de aranhas, escorpiões. E falar deles é muito difícil porque eles são muito diversos. Geralmente eu falo que trabalho com ácaro, as pessoas pensam já ácaro de alergia, do travesseiro, do colchão. Existem sim esses daqui, só que é uma pequena parte, só poucas espécies causam alergia. E a gente pode encontrar ácaros em qualquer lugar onde tenha matéria orgânica, tanto no solo, material vegetal. Existem ácaros predadores que se alimentam de outros ácaros, ácaros que se alimentam de óleos. São o segundo grupo mais numeroso do planeta, depois dos insetos, né? E a gente conhece cerca de 55 mil espécies, mas a gente estima que existam muito mais do que isso, cerca de 1 milhão até. A maioria ainda está esperando ser descoberta. Dentro dessa diversidade enorme de ácaros, né, existe um grupo muito particular que são os chamados ácaros de pena, que são mais ou menos 2.500 espécies conhecidas no mundo todo. No Brasil esse número ainda é muito pequeno, pouco mais de 200 espécies são conhecidas. A maior parte das aves no Brasil ainda não foi investigada, então é muito fácil da gente encontrar novos ácaros em aves muito comuns. Dentro do corpo da ave existe uma diversidade muito grande de microhábitats. Você pega uma pena, uma estrutura muito complexa. Assim, tem a base da pena, existem ácaros vivendo ali dentro daquela estrutura que fica enterrada na pele. Pode ter ácaro vivendo na superfície dorsal da pena, superfície ventral, na parte mais basal, na parte mais distal. Isso em pena, eu estou falando uma pena de asa, mas existem ácaros vivendo em penas do corpo, penas da cabeça, também na pele, vias respiratórias de aves. Cada um desses uma espécie diferente. Os ácaros de pena geralmente se alimentam do óleo produzido pela ave, que é um óleo impermeabilizante. Alguns deles podem até ser benéficos para as aves, porque eles podem estar eliminando o excesso desse óleo, ao mesmo tempo se alimentando de bactérias, fungos, mas algumas espécies são sim parasitas, podem causar dermatite, inflamações, irritações na pele. O que mais chama a atenção nos ácaros de pena é a grande diversidade morfológica. Existe uma variação enorme no tamanho desses bichos. Olha esse aqui, por exemplo, Laminaloptes é um dos maiores ácaros de pena. E esse outro do lado aqui, o Nanopterodectes, tem uma fração do tamanho dele. Geralmente, o corpo é bastante alongado, como nesses daqui da subfamília Pterodectíneo. Mas tem outros ácaros que fogem totalmente desse padrão, como, por exemplo, Solanissus ou Pavlovskiana, que tem um corpo mais arredondado. A superfície do corpo geralmente é recoberta por placas que podem ter a superfície lisa, mas que em algumas espécies é bastante ornamentado, com furos e padrões. Para cada espécie de ácaro, existe um número fixo de cerdas ou pelos, né, que recobrem o corpo e as pernas. E essas cerdas podem variar do tipo mais comum, como em forma de um pelo simples, ou que algumas outras espécies pode ser altamente modificado, de forma bem estranha, em forma de leques, em forma de espinhos, ou talvez como nesse outro exemplo do ácaro da cigana, que tem os pelos altamente modificados em penas. Então a gente diz que é até um ácaro de pena que apresenta penas, ele mesmo. Com relação às pernas, existe desde o tipo mais normal, né, digamos assim, sem nenhuma alteração muito evidente, ou até outras espécies que apresentam alguma das pernas bem maiores do que as outras, como esse Analges, por exemplo, que tem a perna 3 bastante hipertrofiada. Em alguns outros casos, essa hipertrofia aparece em apenas um dos lados das pernas. O mais estranho ainda, em lados opostos do corpo, como no Dinaloptes, por exemplo.
Outra coisa que pode variar bastante é o edego, que é a estrutura copulatória do macho. Em algumas espécies pode ser bem modesto, mas nesse outro ácaro que a gente descreveu em 2013, o negócio é cerca de 2 vezes mais longo do que o próprio corpo do animal. Todas essas estruturas bizarras, toda essa diversidade, imediatamente faz a gente pensar, para que servem essas estruturas? Como que esses ácaros utilizam essas coisas? Como isso evoluiu nesses bichos? Aí que a gente percebe que a gente ainda sabe muito pouco. Eu diria que a gente não sabe ainda quase nada. O Brasil está entre os países com maior diversidade de aves no mundo, são cerca de 2.000 espécies, mas apenas cerca de 10% delas já foram investigadas quanto aos seus ácaros. Essa talvez seja a maior importância da taxonomia. Por que descrever esses ácaros? E o meu interesse em estudar esses bichos tem a ver com tudo isso. É meio que um trabalho de detetive. Para resumir, eu diria que os ácaros de pena ainda representam um universo inteiro a ser explorado, principalmente no Brasil.